Você está sem o nosso microfone. segundo encontro. Um minutinho só. Então, eu quero dar as boas-vindas a todos que se encontram na plataforma Zoom, como na plataforma do YouTube, para iniciarmos o segundo encontro deste Aprendendo a Meditar em 7 dias. Só mais um minutinho, tem pessoas ainda entrando. Eu vou tirar meu som, né? Então, vamos dar início à nossa segunda meditação dessa proposta que estamos trazendo, e houve bastante acolhida por parte dos interessados em aprender a meditar, outros que estão presentes e prestigiando este transcurso, esta jornada de meditação. Todos nos dão a importância desse tipo de atividade, aprendizado, principalmente nesse tempo de quarentena, onde nós nos voltamos não só para os nossos lares, mas isso também proporciona um encontro maior com nós mesmos. E dessa forma, nós que queremos ajudar também tantas pessoas através do pensamento, através da nossa atitude mental, nós então buscamos recursos internos de como realizar esse tipo de atitude, de atividade mais voltado para a linha da meditação. Então, nós vamos fazer aqui um breve retrospecto do que foi o nosso encontro passado, mostrando que nós trouxemos aqui, falamos aqui dos níveis ou estados de consciência, mostrando que nós temos 3 estados que são ordinários, como esse que nós nos encontramos, o estado mental de vigília, e à noite, quando vamos dormir, nós passamos por 2 outros que correspondem ao sono sem sonhos e ao período de sonho. Mostramos também que não corresponde à nossa vivência ordinária. Como alcançar este 4º estado de consciência, que contempla também outros subníveis de consciência, de uma consciência mais sutil, nós então iremos tratar ao longo desses 7 encontros. Nós também falamos que meditar, por isso mesmo, é alcançar o estado superior de funcionamento da mente. Utilizamos com vocês a metáfora da montanha, da escalada da montanha, mostrando que para que esta escalada, esta ascensão se dê, é necessário o emprego de uma energia. E esta energia, se nós usamos a situação física de subir a montanha, é a energia muscular que nós armazenamos com o nosso metabolismo ordinário. Mas, usando a montanha como metáfora, nós saímos da base, que é a nossa vida comum no vale, e quando vamos nesse movimento de ascensão, nós precisamos que esta energia encontre-se na nossa fonte
que corresponde à nossa essência e como visitar essa fonte e como recolher desta essência, esta energia especial e como incluí-la na nossa mente para que esta passe para um estado especial de funcionamento, isso é todo o trajeto que iremos fazer aqui com vocês durante esses 7 encontros. Ainda usando essa metáfora, dizemos que essa subida nem sempre ao ápice da montanha se dá de uma vez só. Então, nós precisamos construir um caminho, porque se nós estivermos falando da nossa mente meditativa, esta mente é um terreno virgem e é suficiente. Então, nós, com isto, mostramos que a gente tem conduções ou comandos da meditação e estas conduções ou nós vamos fazer uma sequência deles aqui ao longo desses 7 encontros. Eu vou pedir licença porque tem várias pessoas aqui que não estão conseguindo entrar no YouTube e eu vou passar de novo para elas o link. Só um momentinho. Eu não sei explicar porque... Só um minutinho. Eu peço desculpa, mas aqui o traquejo com essas duas plataformas eu não domino bastante, então algumas pessoas entraram com o link inicial e outras não. Então, eu agora estou passando um segundo link, então peço desculpa e vamos retornar aqui a nossa comunicação. Nós fizemos esse retrospecto do encontro passado e vamos, então, dizer que no encontro de hoje nós queremos trazer, assim, uma fala da segunda meditação que aponta para uma apresentação do que é a nossa identidade, embora nós tenhamos tocado nisso um pouco no primeiro encontro, hoje vamos adentrar um pouco mais esse campo. E com relação às conduções, nós também queremos dizer que as conduções para experimentar quanto um campo mental, um campo de consciência, esses comandos eles são sempre falhos em si, por conta de que nós nos defrontamos
com alguns paradoxos na passagem dessa mudança de consciência. Sendo assim, nós vamos ainda falar sobre dois aspectos importantes da meditação. Um é o lugar de meditar. É importante que você cultive na sua residência um lugar mais recolhido, onde você possa, nos momentos da sua meditação, ir para lá e ser o mínimo incomodado pelo ambiente, pela família. E é importante você também comunicar à sua família que você se dispõe, está se dispondo a todo esse trabalho, a todo esse exercício com a mente, com a meditação, porque, de certa forma, você vai criando também de empenho que você está fazendo para visitar e conhecer essas dimensões mais profundas de si mesmo. Com relação à postura, o como sentar-se, eu vou aproveitar na próxima semana e fazer alguns vídeos, talvez um já seja suficiente para explicar mais sobre como sentar para meditar. Mas também falei, e vou repetir agora, que o mais importante não é você sentar numa almofada, por exemplo, naquela posição mais clássica da meditação. Se você sentar numa cadeira e você estiver bem posicionado, sentado nos iscos, com a sua coluna verticalizada e não buscando apoio para a sua coluna, você já está numa ótima posição para meditar. Mas vou tecer mais algum sobre a meditação da semana passada, né, eu mandei mensagens para vocês mostrando o campo meditativo, e para isso a gente precisa desenvolver a regularidade, né? Minimamente uma meditação de 10 minutos por dia. Isso dificulta mais o condicionamento dessa mente especial, que é a mente meditativa. Então, fica bem demarcado aí a importância de nós estarmos meditando todos os dias, no mínimo, uma meditação. Se você conseguir meditar uma vez de 15 minutos, e mais duas de 5 ou 10, isso tudo vai acelerar o seu processo de descoberta de si mesmo no outro campo de vivência interior. Nós vamos iniciar hoje a nossa meditação revendo a própria condução que foi feita aqui no encontro passado, que foi, vocês devem se lembrar, a meditação de observando a respiração. E mostramos que nós temos 3 respirações para desenvolver nesse primeiro investimento. 2 meditações, elas funcionam como preliminares para adentrarmos mesmo no campo da meditação, com uma respiração especial, que nós chamamos de respiração meditativa, e que também é conhecida com as suas 4 qualidades. Pois bem, em cima desta meditação, dessa condução, que nós vamos realizar agora, uma meditação de 10 minutos, e logo em seguida eu já vou adentrar com a nova condução e nós vamos realizá-la por mais para a nossa conversa aqui habitual. Portanto, eu peço agora que nesse momento você esteja sentado com essa orientação mínima que eu trouxe. Você, se preciso, se necessário, você pode diminuir a luz do seu e fechar os olhos. Fechar os olhos não é uma situação sine qua non para meditar. Você pode meditar também com os olhos abertos, conforme iremos ensinando
nos próximos encontros. Mas nós estamos iniciando e nessa primeira meditação fica a indicação de você sentar, tendo os isquios como base, você estar com a coluna verticalizada, você pode elevar os ombros e rodá-los para trás, deixando eles naturalmente caírem como uma cachoeira que escoe pelas suas costas. Você pode ter essa noção do seu queixo estar num plano paralelo ao do chão e, portanto, a seguir você feche os olhos e nós vamos fazer a respiração preliminar da entrada, que é aquela respiração completa, em que você respira no tórax, preenchendo todo ele, terço superior, terço médio, terço inferior, e ela vai lá no diafragma, de tal maneira que você pode perceber que até mesmo o seu abdômen tende a se distender. Nós estamos realizando um ciclo de 12 respirações completas. Com esta indicação, você está mobilizando bastante o seu tronco, você está renovando o ar dos seus pulmões e até mesmo produzindo uma pequena mudança na sua mente. Eu vou pedir para você, então, no final dessas 12 respirações, deixar o seu ritmo voltar ao ritmo basal. E agora nós vamos fazer a respiração pausada progressiva. Ou seja, você inspira, segurar o ar contando 4 segundos. É o tempo de 1, 2, 3, 4. E expira. Você faz isso 4 vezes. E quando você terminar, você volta a respirar mais 4 vezes aquela respiração básica, aquela respiração espontânea. Às vezes perguntam se nessa respiração pausada progressiva, a inspiração ela deve ser máxima. Não, ela não precisa ser máxima. Ela pode ser um pouco mais do que é a sua respiração de bom. Reter, então, fazer de novo mais um ciclo de 4, com a pausa de 4 segundos,
Mas quem tiver a possibilidade pode fazer a pausa por 8 segundos e fará de novo 4 respirações com a pausa de 4 ou de 8 segundos. Quando terminar, você volta à respiração básica, mais 4 respirações. E você já deve ter percebido uma mudança tanto na respiração quanto na mente. Você permite que a sua respiração volte à a primeira é a lentificação que você pode obter, tornando a inspiração e a expiração um pouco mais prolongadas do que na respiração de base. Ou você pode também conseguir a lentificação da respiração com a introdução da pausa no final da inspiração. Nesse caso, a pausa não deve exceder a 4 segundos. A segunda qualidade da regularidade, ou seja, a respiração se torna mais lenta, mas assim mesmo ela continua regular. A terceira qualidade é a respiração silenciosa. E a quarta qualidade
é a respiração suave. Esta foi a meditação primeira, cuja sentar e observar a respiração acontecendo como uma respiração lentificada, regular, silenciosa e suave. Simplesmente esta condução para a prática que você desenvolveu durante uma semana. Tendo feito isso com regularidade, é possível que você já tenha notado diferença na sua mente enquanto, pelo menos, pratica. A segunda condução nós introduzimos agora. E ela é uma condução bastante simples, que consta em você sentar-se, e você já se encontra sentado, de olhos fechados ou abertos, fazer nada. Simplesmente sentar e fazer nada.
Eu vou pedir que você esteja em contato de novo com a sua respiração. Em contato com o seu corpo, e no seu tempo vá abrindo os olhos. Então, nós tivemos a segunda indicação de como meditar. E é uma indicação tão inusitada que, às vezes, ela até se mostra desconcertante. E isto por uma razão que talvez seja muito difícil para as pessoas e entrarem profundamente no significado do fazer nada. Tantas vezes é o que mais nós queremos ou falamos que queremos: parar, fazer nada, não ter com que se ocupar. E o que esta meditação traz é exatamente esta indicação. É a meditação chamada fazer nada. Antes de falarmos especificamente no paradoxo que existe nesta condução, porque fazer nada implica em fazer algo, mesmo que seja nada, antes de desenvolvermos um pouco o sentido desse paradoxo e dos paradoxos no campo da meditação, eu quero discorrer sobre o fazer nada como 3 tipos de quietude que nós buscamos. Se nós pensarmos, acho que isso foi falado também aqui no primeiro encontro, que nós temos 3 centros vitais. O primeiro localizado no abdômen, chamado do centro físico. O segundo na região do tórax, o centro emocional. E o terceiro, na cabeça, o centro mental. E, portanto, com o corpo, é adquirir esta capacidade de aquietar-se no corpo. Se você se você já viu alguma pessoa numa prática de meditação e que tenha mais domínio dessa prática, você vai reparar que ela se mexe muito pouco, ou às vezes ela nem se mexe, por conta de ter conquistado a primeira quietude. Estamos favorecendo, indicando a entrada num campo mais sutil da nossa mente, onde esta palavra, quietude, serenidade, paz, são sinônimos da quietude mais refinada que é a da mente. Mas nós falamos, primeiramente, da quietude corporal, que corresponde ao centro mais baixo. O trabalho para conseguir a quietude do corpo já é um trabalho imenso para muitas pessoas. E nós deveremos nos aplicarmos nesse objetivo quando nós estamos meditando durante todas essas 7 meditações que vamos oferecer aqui. Em todas elas, nós queremos alcançar a quietude corporal. Ou seja,
Você entra através de uma postura que ela é confortável e ela deverá ser buscada com essa intenção de você ter ali um conforto que te permita manter-se quieto usando o mínimo dos grupos musculares necessários para te manter naquela postura. Quando você encontra esse esteio, que a sua coluna vertical é a referência, então ali você deve manter-se quieto, parado. E é um trabalho, porque no começo ali vem movimentos que são naturais, como vem também, às vezes, uma coceira, uma tosse, abrir e fechar os olhos. Tudo isso é trabalho para nós nos mantermos o máximo, alcançarmos o máximo de quietude possível. A segunda quietude diz respeito a esses centros. Estamos subindo da base para o alto, do centro torácico, do centro emocional. Mas, se certos iogues conseguem em graus muito por horas, nosso objetivo aqui não é este. Você vê que, no máximo, durante a meditação, o que nós sugerimos é uma pausa de 4 segundos. Mas, mesmo assim, ela não é obrigatória. Você já conseguindo uma respiração lentificada já é o suficiente. E enquanto no início nós trabalhamos para ter esta respiração lentificada, vou dizer que com o passar da prática, ela naturalmente vai diminuindo a quietude desse centro, que é o centro respiratório, emocional, não é a pausa completa, a quietude completa, como é a quietude do corpo que almejamos. O que nós queremos aqui nesse campo, a quietude daqui significa regularidade, significa respirar mais lentamente e regular. Quando nós conseguimos isto, nós temos a quietude do segundo centro, do centro emocional. E a terceira quietude é a mais difícil, é a quietude da mente. No campo mais avançado da meditação, é aí que nós vamos conseguindo também aquietar esta mente. Para essa quietude mental. Agora, é possível que vocês tenham distinguido a dificuldade que é de fazer nada, né? E agora, já tendo essas 3 referências, você perguntar para você: eu consegui ficar no fazer nada? Será que eu consegui? E que quando nós paramos para meditar, esse campo do fazimento, esse campo da construção dos nossos pensamentos, eles, né, o próprio ato de parar para ficar consigo, às vezes nós conseguimos, quando estamos começando, 5 minutos, 10 minutos, mas depois já começa a surgir uma inquietação natural. Eu vou fazer, eu quero fazer, eu tenho coisas para fazer, eu estou aqui parado, não aguento ficar assim, eu estou inquieto e irrequieto. No entanto, quantas questões, quantas atribulações nós construímos na vida, porque quando o momento mais difícil nos acontece, nós queremos reagir, nós reagimos de imediato, nós não temos aquela continência capaz de assimilar os atos que vêm sobre nós e simplesmente parar um pouco para que aquilo seja assimilado e metabolizado na nossa mente. Nós somos, por natureza, criaturas responsivas, reativas, e a meditação, ela dá esta faculdade
que é de nós sermos mais contemplativos e até mesmo quando nós somos observador das nossas ações. Com consciência, duas instâncias em nós. A instância que pensa, que raciocina, que sente, e a instância que observa. E quando nós paramos para meditar e nós sentamos, mergulhados nos acontecimentos ordinários que estão orbitando a nossa mente. E na medida que nós damos este stop, né, damos esta parada, acontece alguma coisa diferenciada na mente. Mas é um desafio o fazer nada. E, como eu queria dizer, eu vou apontar para o paradoxo disso. Porque o fazer nada não significa simplesmente parar e fechar os olhos e deixar a mente funcionar como ela funciona. Porque isso acaba sendo, né, a gente tem um jargão de brincadeira que diz, não, isso é pensação, não é meditação. Nós ficamos na atividade mental contínua, habitual, e não mudamos a mente. Agora, isso é natural de acontecer com todas as pessoas que estão começando. E é preciso aceitar esse estado natural, mental. Nós estamos introduzindo um funcionamento não habitual para a mente. E isto tem um trabalho. Né? Na metáfora que usamos da montanha, para subir a montanha, a gente não sobe como desce, né? de ter uma força natural ali que nos leva para baixo. Não, para subir a gente tem que vencer uma resistência, um obstáculo. Para produzir a mente quieta, nós temos um empenho. Isso significa, então, uma ação. Porque a pensação, que é soltar a mente e deixar ela fluir naturalmente, é o que eu chamo também de soltar pipa. Né? A mente é como uma pipa que eu dou linha para ela, ela vai. E ela envereda por muitos caminhos que são decorrentes das tendências que se encontram na nossa mente, de questões não resolvidas que voltam e fazem aquele turbilhão na mente que caracteriza o sujeito estressado, impaciente, doentio, responsivo, que nós somos na maioria das vezes, quando não educamos o funcionamento da mente. Se nós educamos o funcionamento da mente, nós temos este hiato entre o que chega em nós e o que nós respondemos. Agora, paradoxalmente, já que nós vamos falar de paradoxos, paradoxalmente, também uma mente meditativa, quando tiver que ser responsiva, ela será responsiva. Porque ela estará no fluxo da vida. Então, ela responderá, se for necessária uma resposta rápida, ela responderá com a sua essência. Não é essa responsividade pelos padrões egóicos, quando, na maioria das vezes, nós somos levados pelas emoções que nos comprometem. Então, fazer nada é difícil, até mesmo porque nós temos que resolver esse paradoxo na condução do fazer nada. É um fazer e é um não fazer. É uma ação sem ação. E por quê? Nós falamos também hoje que toda condução em meditação, ela é falha em si, porque, olha só, eu vou usar a mesma metáfora da vez passada, a metáfora da montanha. Para subir o caminho da montanha, mesmo que nós não conhecemos, mesmo que esse trajeto seja virgem, e eu falei, a gente vai, um dia a gente sobe 10 passos, no outro dia 20, no outro dia
100 metros. O que vai acontecendo? A gente vai provocando uma trilha. A meditação também, o treinamento que nós vamos fazendo, nós vamos provocando uma trilha na mente. E nós apontamos para isso. Com 8 semanas de meditação regular, a neurociência, pelas imagens, os exames de imagem, consegue ver que nós construímos outras sinapses e outros circuitos neuronais. Então, quando nós vamos, nesta metáfora, subindo a montanha, caminho. Mas quando eu chego no ápice, qual é o próximo passo? O ápice ainda não é a chegada. O próximo passo é voar. Mas como voar, se nós não temos asa e nunca voamos? Então, esse como voar não tem condução. Não tem canais, né? Diz que o Zen é um não caminho. Ou seja, o caminho ele pode ser percorrido em termos racionais até um certo ponto. A partir desse, não tem caminho. Eu tenho que descobrir. É o salto quântico, né, para usar a imagem que a mecânica quântica nos favoreceu com bastante propriedade, né, para passar de um orbital para o outro, não tem caminho, não tem percurso que continue um ao outro. Não, é um salto. É o salto quântico. Quando nós chegamos no alto da montanha, nós temos que dar o salto quântico da mente. E aí entra de novo o paradoxo. Por isso que toda condução de meditação, se você for das meditações genuínas, se você entrar e esmiuçar a própria condução, você vai ver que nela existe uma inconsistência. Ela não pode ser totalmente consistente. E aí eu vou dizer por que não pode. Então, a nossa realidade como essência, eu tenho falado muito na essência e na aparência. A aparência é conhecida, olha aqui, cada um de nós tem uma aparência visual, de personalidade, mas a nossa essência, ela não pode ser apresentada assim, com essa objetividade com que a aparência se apresenta. E isso decorre de que a descoberta dessa essência implica em vencer um paradoxo. O Zen é pródigo nos paradoxos, né? Trabalha muito com esse recurso. Aqui nós vamos trazer agora um paradoxo da tradição védica, que diz o seguinte: Brahma é real, Brahma é a divindade, o absoluto, é real. O mundo é irreal. E o mundo é Brahma. Então você vê que nós estamos com 3 afirmativas que se contradizem. Porque se Brahma é real e o mundo é irreal, o mundo não pode ser Brahma porque o mundo não é real. Isso, a gente poderia usar muitas conversas em torno disso, mas eu vou abreviar para ir dizendo o seguinte: o Vedanta traz junto real é aquilo que é eterno, imutável e permanente. Então, nós, enquanto sujeitos, personalidade, nós nos reconhecemos como mutáveis, como não permanentes, como transitórios. E isto é a nossa irrealidade. É o irreal em nós. Mas o texto diz que o mundo é irreal, porque nós somos partes do mundo, nós somos o mundo.
E como tais, nós então somos transitórios, impermanentes, mutáveis. Mas o que é real, não, o real é o oposto. É permanente, é eterno e imutável. Então, se nós somos Brahma, nós também somos isso. Nós somos permanentes, nós somos imutáveis e nós somos eternos. Agora, como é que nós somos isto? Nós somos isto pela essência que está adormecida em nós. Como essa essência, eu sou tudo isso. Eu sou permanente, eu sou imutável e sou eterno. Como aparência, não, eu mudo o tempo todo. Esse paradoxo, ele aponta para o que é fundamental no começo da meditação. E a gente começa com a filosofia do paradoxo, ele aponta para o que é fundamental no começo da meditação. E a gente começa com a filosofia da meditação, porque ela alimenta a nossa cognição a fim de que lá dentro dos processos da meditação, quando descobrimos que nós temos que inventar caminhos, esta filosofia da meditação ajuda muito. E nós estamos assentando ela hoje nesse paradoxo. A minha identidade real é Brahma, é permanente. A minha identidade egóica, não, é irreal. É transitória, é mutável. Eu quero passar da minha identidade transitória, imutável, para a minha identidade imutável, permanente. Eu quero sair da entidade pessoa que eu sou para a minha identidade transpessoal. Esse é o percurso da meditação. Isso é plenamente esta realidade transpessoal. Como? Eu quero, nesse particular, trazer para o nosso acréscimo de hoje uma metáfora. Antes nós falamos da metáfora de subir a montanha, e para ajudar que nós entendamos mais esta dicotomia fundamental que existe em nós, que é a nossa identidade egóica, por um lado, e o nosso ser transpessoal, pelo outro, eu vou trazer, junto com esse paradoxo do Vedanta, a metáfora da energia. E para isso eu quero dizer o seguinte: vamos trazer aqui 3 aparelhos, né? Vamos trazer aqui a lâmpada elétrica, vamos trazer o liquidificador e vamos trazer o ferro elétrico. Todos 3 são alimentados para apresentar a modalidade de energia luminosa, calorífica ou mecânica. Todos eles são alimentados pela energia elétrica. Se você retirar a energia elétrica, né, tá lá numa casa, estão os 3 aparelhos funcionando. Você desliga o relógio, não tem mais energia elétrica na casa, os 3 param. Se você liga a energia elétrica de novo, os 3 voltam a funcionar. O que isso tem a ver com a nossa duplicidade de identidade? A nossa identidade real, nesta imagem de comparação, é a energia elétrica. A nossa identidade transitória e superficial são esses aparelhos. Ou seja, o ser transpessoal que nós somos alimenta a nossa vida egóica. Nós pensamos, nós sentimos, nós fazemos as coisas porque esta essência una, permanente, imutável, ela oferece
para a nossa mente egóica funcionar, a energia fundamental da vida. Poderíamos chamar de energia mental, energia espiritual, energia vital. Ela promana a fonte que paira no na nossa mais profunda intimidade. Jung tinha uma frase na entrada da sua casa de campo que dizia: Deus, evocado ou não, está presente. O ser transpessoal em nós, evocado ou não, lembrado ou não, investigado, explorado ou não, está presente. Se ele faltasse um instante que fosse, tal como a energia elétrica faltasse naquele exemplo que nós demos, nada funciona. Então, a meditação é a descoberta dessa essência que há em nós. Essa dicotomia, que é a dicotomia que nós chamamos assim, a dicotomia raiz, ela prepondera e ela desdobra várias outras dualidades. A dualidade básica que é, na nossa linguagem aqui, nós vamos sempre referir do ser, que é essa identidade transpessoal, e vamos referir no ego, que é esta personalidade, essa identidade superficial aparente. Esta duplicidade, ela se desdobra em nós através de vários pares duais. Nós somos conscientes e inconscientes. Nós vivemos o prazer em alternância com o desprazer. Nós apontamos ainda o desprazer. Nós apontamos ainda nessa meditação do fazer nada a duplicidade do ativo e do passivo. E veja que todas essas manifestações que nós apresentamos estão sempre de um lado ou de outro. Às vezes nós somos classificados por nós mesmos como bons, mas às vezes como maus. Tem horas que nós estamos numa emoção prazerosa, tem hora que estamos numa emoção de sofrimento, tem hora que estamos acordados com esta mente de vigília, tem horas que nós estamos na mente passiva, noturna, onírica. A dualidade se manifesta na vida de muitas maneiras, no nosso próprio plano de dia e noite, por exemplo, das estações quentes e frias. A dualidade é um marco da manifestação. E a nossa essência, a marca fundamental dela é de não dualidade. Nós somos, em essência, entes não duais. O que significa que nós precisamos conhecer a manifestação pela diversidade que acontece em nós e, às vezes, pautá-la como pares de opostos, mas com este enfoque que são pares opostos complementares. E quando nós, em meditação, fazemos um trabalho de ir para o nosso centro, para a nossa essência, estes pares duais, eles estão se integrando para possibilitar o retorno para a unidade. Se vocês perceberem essa própria indicação da meditação de hoje, que foi a meditação do fazer nada, ela é uma integração do ativo e do passivo. Nós não ficaremos só no ativo e não só no passivo. Porque se eu ficar no ativo, eu estou fazendo. Se eu ficar no passivo, eu entro num passivo que é o passivo do ego, é a mente funcionando sem controle nenhum, que é a mente ordinária. Então, para criar essa quietude na mente, eu tenho que ser ativo. Mas o resultado mais requintado disso é uma fusão do ativo e do passivo. De eu conseguir integrar em mim essas duas atitudes. Então, também, a essência que nós somos não é nem bem e nem mal.
O bem e o mal é uma decorrência da nossa vida egóica. E nós estamos sempre classificando, seja por conceito, seja por vivência, daquilo que é bom e daquilo que é mal. Freud descobriu lá o princípio do prazer como o princípio normativo da mente. A mente funciona pelo princípio do prazer. Ou seja, ela quer o tempo todo o prazer e luta com as vindas, os aparecimentos do seu oposto. Mas nós, se quisermos visitar essa instância mais profunda, não é nem bem nem mal, é a não dualidade, é a integração dessas polaridades. E nós vamos ver que, enquanto ego, nós estamos sendo o tempo todo movido por estas duplicidades de pares. E quando nós falamos da nossa identidade egóica, é uma identidade que ela foi constituída por uma natureza muito específica do nosso desenvolvimento infantil. Se nós tivéssemos aqui tempo e fosse um propósito, nós iríamos falar como que a nossa natureza infantil se constitui para afirmar a personalidade com a qual nós nos acostumamos como se fosse a única realidade, de maneira que, quando eu falo para um grupo de pessoas que não tem um traquejo com uma filosofia meditativa, contemplativa, desse ser transpessoal, isso pode parecer, assim, a maior viagem. Isso pode parecer uma coisa extremamente teórica. Por quê? Porque o concreto nosso é a nossa personalidade, é a nossa vida concreta do dia a dia. Nós fomos nos acostumados a essa realidade porque a nossa vida infantil plantou isso, estruturou isso com tal força necessária, para que a gente pudesse vingar como pessoas, nós tivemos que nos afirmar enquanto personalidade. Mas como isso é uma construção extremamente problemática, enquanto ego, enquanto identidade de personalidade, todos nós somos comprometidos, nós somos mais ou menos doentes, porque somos, enquanto ego, sujeitos incompletos. E conscientemente, nós não aceitamos, nós não nos acostumamos, nós não estamos de acordo com isso. Tal como nós não estamos de acordo com esta apresentação concreta que há. Para aceitar a finitude, é preciso um trabalho muito grande. E é até mesmo necessário desconfiar se naquele que diz ter aceitado a morte, se não funciona nas suas entranhas o que a gente chama de pulsão de morte. Por quê? Para transcender essa dualidade de existência e morte, é preciso ter visitado, é preciso ter experimentado essa essência una. Porque mesmo racionalmente, através da fé raciocinada, que dá vários elementos para nós supormos, para nós criarmos uma base bastante sólida e dizer que a vida continua depois da morte do corpo físico, se isso não for vivido como experiência, até mesmo esta compreensão não é suficiente para que nós lidemos com a finitude de uma maneira tranquila. E porque nós somos impregnados pela nossa essência. E nós recebemos os inputs, né, na nossa condição de ego, dessa energia que vem do ser e da essência o tempo todo. E até mesmo por intuição e por inspiração, nós temos lá no fundo, uma certeza de que nós somos contínuos, que nós somos eternos. E quando nós nos deparamos com a concretude da morte,
porque olhando para a vida do ego, ela é inexorável, então cria-se um grande conflito, que a vida racional não se adequa à ideia da morte. E isso eu estou só citando um dos aspectos dessa dualização em que o ego se vivencia. Mas o que nós estamos mostrando é que esta vida essencial que todos nós trazemos, ela é una e ela há de vir como resultado da integração das polaridades e das duplicidades que nós desdobramos a um número imenso de pares opostos que se complementam e que funcionam em nós. Mas vivenciar isso é o trabalho da meditação, porque é aí que nós resolvemos a questão desta dualidade que o ego vive, de ser uma coisa e de querer outra, e de obter essa outra coisa e de querer já uma terceira, e de não estar em conformidade com o que tem, com o que é. Esta é a vida do ego, a vida da dualidade e da diversidade que aparece em pensamentos, em emoções, em sensações, em potencialidades. Então, nós já estamos aqui finalizando o nosso encontro do dia. O que eu quero deixar apontado para vocês é que subir o caminho da montanha é árduo, e ainda assim não é o fim. E que nós realizamos essa subida valorizando cada dia. Não é uma empreitada para ser obtida de uma maneira única e imediata. Somente os grandes avatares, e mesmo assim eles tiveram a sua trajetória feita aqui com uma jornada bastante difícil. Mas já tinham esse potencial muito próximo de minutos, de 15 minutos. É aí que nós vamos desenvolver essa coisa preciosíssima que o mundo moderno nos roubou, que é a capacidade e a possibilidade de estarmos conosco. Estarmos conosco. Quando nós desligamos todos os aparelhos, sentamos, fechamos os olhos por 10, 40, 60 minutos, o que nós estamos experimentando é esse encontro com nós mesmos. E isso você tem a oportunidade de realizar todo dia, pelo menos uma vez por dia. A indicação é de que nessa segunda semana você já amplie o tempo para 15 minutos e vamos passo a passo, dia a dia, até retornarmos aqui na próxima sexta-feira para a terceira meditação. Desejo que você tenha uma boa prática durante essa semana e se você ficou com alguma dúvida, com alguma questão sobre a meditação de hoje, tanto você que está no Zoom quanto no YouTube, você pode deixar a sua pergunta, que ela oportunamente será respondida dentro daquilo que me for capaz. Eu vou pedir para quem está no YouTube o favor de se inscrever no canal, porque isso gera mais recursos de usar melhores imagens na transmissão e vários outros recursos que vêm com o número de inscritos. E então, se você quiser, você deixa aí alguma pergunta, alguma dúvida, que nós abordaremos essas questões no próximo encontro ou em momento oportuno. Então, desejo para todos vocês uma ótima semana e muita meditação. Muita paz. Vou deixar aqui ainda, eu vou saindo, mas vou deixar aqui funcionando
Se alguém quiser escrever aí no bate-papo qualquer coisa, pode escrever, fique à vontade. E eu também vou aqui encerrando a transmissão do YouTube e agradecendo muito a presença de todos vocês e com os mesmos votos de boas meditações nesses dias. Estejamos em paz. Hum.